Olá, seja muito bem-vindo ao Fórum. O sucesso de uma investigação depende de uma série de fatores: testemunhas, provas, laudos. A perícia tem que papel na solução de crimes? Em que momento ela é usada? E o que fazer quando um erro é constatado? São assuntos para o Fórum de hoje. A Associação Nacional dos Peritos Criminais estima que 10 mil laudos são feitos todos os anos e garante que, com análise pericial, o crime é sempre solucionado. Outro dado importante: o uso do banco de DNA é cada vez mais comum. E uma boa notícia: ele já ajudou a resolver mais de 300 casos no Brasil, metade deles envolvendo crimes sexuais. Bom, para discutir esse assunto, estão aqui comigo o presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais, Marcos Camargo, e o advogado criminalista Kleber Lopes. Bom, muito bem-vindos ao fórum aqui de hoje. Eu começo com uma pergunta que é básica: qual é o papel de uma perícia, Marcos? Bom, a perícia criminal, o objetivo dela é buscar a verdade, né? Então, ela analisa cientificamente os vestígios de um crime, de um local de crime, e, com base nessa análise científica, ela vai procurar produzir a verdade dos fatos, identificar a verdade dos fatos e elaborar um laudo pericial, que é o relatório, que vai auxiliar a justiça, auxiliar o poder judiciário, auxiliar o processo penal a um julgamento justo. E nesse ponto ninguém acha nada, não é isso, Kleber? Não, o perito não emite juízo de valor. O perito ele é um agente desinteressado que faz conclusões técnicas. Ele não pode dizer o que ele pensa, o que ele acha. Ele apenas elabora o laudo a partir do conhecimento científico que ele tem. O laudo, quanto mais objetivo possível, melhor. Ele é levado para o juiz e o juiz é que vai fazer a avaliação do laudo no momento da sentença. Quem é que define que a perícia será feita, Marcos? Bom, a obrigatoriedade da perícia está sedimentada no Código de Processo Penal, né? O artigo 158 já determina que todos os crimes que deixem vestígios é obrigatório o exame de corpo de delito, que é o exame pericial. No entanto, o perito ele não age de ofício, né? O perito ele não pode fazer uma perícia criminal apenas porque ele tem esse interesse em fazer uma perícia. Ele precisa ser provocado, ele vai ser provocado usualmente pela autoridade policial, mas também pode ser provocado pelo Ministério Público, pelo próprio juiz, por outras partes do processo, com o deferimento do juiz. Então, a partir dessa provocação, o perito vai, então, trabalhar na produção da prova material. São quantos tipos de perícia, de peritos? Como funciona isso? Dentro da Perícia Criminal Federal, que é uma das carreiras que compõem a Polícia Federal, nós temos 18 áreas de ingresso, que são 18 áreas onde você tem cursos de graduação de nível superior, né, específicos para cada uma dessas áreas. Então, você dentro dessas 18 áreas, você consegue atender áreas de contabilidade, de informática, de engenharias, da parte de laboratório, como química, farmácia, biologia, então a parte de DNA. E nós temos também o campo de perícias gerais, né? Então, muitas perícias de locais de crime, documentoscopia, que são as análises de documentos. Então, são exemplos de algumas áreas que nós temos de abrangência dos exames periciais. Dos casos que você já participou, Kleber, você se lembra, assim, aproximadamente a porcentagem que exigia perícia? É comum, não é comum? Estou tentando chegar nesse ponto. É comum? Todo caso tem perícia ou nem todos? São muitos, são poucos? Olha, há casos em que a perícia é dispensada exatamente porque nós temos crimes que não deixam vestígio. Mas a regra, nos crimes materiais que nós chamamos assim, né? Crimes materiais são aqueles crimes que deixam vestígio, a regra é que haja perícia. Em locais onde o corpo de peritos é um corpo adequado, a perícia é de 99,9% dos casos. Por exemplo, no Distrito Federal, onde nós temos um Instituto de Criminalística bem composto, bem formado, e os crimes de competência da Polícia Federal também têm uma perícia adequada, 99,9% dos crimes materiais nós temos a presença da perícia. E costuma ter problema? Não tem problema? Como é que é a experiência? Não, a perícia, como todo e qualquer trabalho humano, né, ela é falível. Então, há a possibilidade de que a perícia oficial esteja errada. Nós não podemos deixar de considerar isso. Mas, por isso mesmo, o devido processo penal, o devido processo legal, a instrução do processo, com a discussão da prova, com a oitiva de testemunha, o perito, inclusive, pode ser trazido para prestar depoimento em juízo
para explicar em juízo por que ele tomou aquela ou esta conclusão no laudo oficial. Hoje nós temos essa possibilidade. Isso sempre foi um procedimento difícil, os peritos resistiam a vir a juízo porque eles não achavam que deveriam dar esclarecimento, senão no próprio laudo, mas hoje a legislação permite que o perito venha a juízo, desde que ele receba com 10 dias de antecedência os tópicos sobre os quais ele haverá de falar. E por uma razão óbvia, não é? O perito faz quantos laudos durante o mês? Seria injusto trazer o perito, injusto e improdutivo até, trazer o perito de surpresa para uma audiência criminal e lá chegando ele recebe um laudo e diz, olha, eu queria que o senhor explicasse por que o senhor concluiu isso. Pode ser que naquele caso ele não vá mais se lembrar dos detalhes. Então ele recebe com antecedência os pontos sobre os quais ele vai falar e pode vir a juízo. E muitas vezes em juízo o perito pode até reconhecer que equivocou-se ali naquela conclusão e o juiz então, então diante da sua informação eu me dou por esclarecido. Então tudo isso é feito em prol da verdade. Todo esse trabalho é feito em prol do esclarecimento dos fatos, da melhor maneira. Então não pode haver resistência nisso. Tem que ter boa vontade de todos para que o perito faça o seu melhor, para que o laudo seja o melhor trabalho e que em juízo tudo isso seja esclarecido. Nós não podemos condenar alguém sem a prova necessária e nem absolver alguém também injustamente. O processo é instrumento de realização da justiça e a justiça será tanto melhor quanto alicerçada na melhor prova. Nesse caso, constatado o erro, a perícia é descartada. Ela não é que ela é descartada, ela é desconsiderada parcial ou totalmente. Pode ser que a perícia esteja adequada para um aspecto da prova e em outro aspecto a conclusão não seja a melhor. Então o juiz pode considerar parte do laudo e na outra parte não considerar. Isso é perfeitamente possível, o código assim estabelece, porque, como eu disse antes, no sistema penal nosso não há hierarquia de prova. A prova ela vem para o processo, a prova não é da defesa, não é do Ministério Público, a prova é do processo. Ela encarta no processo e ela é do processo. Então não há, a prova é um conjunto harmônico que deve ser analisada dentro desse conjunto. O senhor falava em hierarquia. Na prática, Marcos, o perito é vinculado ao delegado, o delegado manda no perito, como é que é essa questão? Não, o perito não tem subordinação com o delegado, o perito ele tem autonomia técnica, científica e funcional, a Lei 12.030 de 2009 garante isso. O que é importante para uma perícia, e obviamente que é importante que você garanta isso ao trabalho pericial, é um trabalho com imparcialidade, com independência, com prudência, com confiança e com objetividade. Então, esses são os parâmetros basilares do trabalho pericial. Então, ele não está subordinado, ele se subordina ao conhecimento científico. Então, ele não tem essa ligação direta com qualquer uma das partes do processo. Ele simplesmente busca a verdade dos fatos, sem comprometimento com qualquer resultado, como o professor Kleber falou, nós não temos um comprometimento em se aquilo gerará uma absolvição ou uma condenação. O que o perito se preocupa é exclusivamente em buscar a verdade dos fatos e, principalmente, possibilitar um julgamento justo e um julgamento que seja feito também fundamentado em conhecimento científico, para que você tenha provas e se fundamente em provas e não apenas em meras convicções, né? Então, a grande importância da perícia é permitir um julgamento que não seja baseado apenas em convicções, mas sim em provas e provas robustecidas, em que pese, obviamente, não há essa hierarquia entre as provas, mas provas que sejam robustecidas pelo conhecimento científico. Qual que é a sua área? A minha área de atuação é a área de laboratório, né? Eu sou farmacêutico, então a minha área é mais na parte de análises laboratoriais, análises químicas. Que tipo de caso? Cita um exemplo para a gente. Os casos mais tradicionais de análises químicas e análise de laboratório são os exames de drogas, né? Então, identificação de substâncias químicas, análise de drogas, constatação de materiais
de substâncias entorpecentes, psicotrópicas, né? Mas nós temos outras áreas também importantes na parte de laboratório, como, por exemplo, a área de DNA, né? Que é uma área que tem tido um desenvolvimento bastante grande na última década, né? Hoje nós temos a Polícia Federal, a Perícia Criminal é gestora do banco de dados de perfis genéticos, né? Que é uma ferramenta bastante importante para você trabalhar na elucidação de uma série de crimes, principalmente crimes sexuais. A Polícia Federal é muito bem estruturada, mas nem todas as polícias são, né, Kleber? A gente tem aí vários países diferentes aqui dentro de um mesmo país. A Polícia Federal é estruturada, a Polícia Civil do Distrito Federal é estruturada, que eu sei, e nos outros estados? Olha, lamentavelmente nós não temos o corpo de peritos adequado para todas as unidades da federação. Nós temos casos graves em que não há sequer perito na localidade. Nesses casos, o que o Código estabelece? O juiz pode nomear o chamado perito ad hoc, ou seja, um perito escolhido preferencialmente por alguém que tenha conhecimento na área objeto da perícia. Mas há casos tão extremos que não há, naquela localidade, por exemplo, um perito especializado em DNA, por exemplo. E o que se faz? Aí você pega lá um médico, um enfermeiro e pede para fazer a perícia. A perícia, nesse caso, obviamente, ela deixa de ter aquela robustez que teria a perícia oficial, a perícia feita por um... Porque a palavra perícia vem da expertise, vem da especialidade do conhecimento naquele ramo da perícia. Então, quanto mais especialista for o profissional que vai fazer a perícia, maior credibilidade essa perícia haverá de ter. Então, uma perícia feita por um engenheiro civil não é a mesma perícia feita por um técnico em edificações. Por uma razão simples, o conhecimento do engenheiro é mais verticalizado do que o conhecimento do técnico em edificações. Então, o nível do conhecimento é que determina a qualidade da perícia técnica. Ok, vou pedir um minuto aqui para os dois. O fórum faz uma rápida pausa, mas volta num minutinho. O intervalo é curto, até já. O Fórum já está de volta e debate hoje o papel da perícia na solução de crimes. A gente falou um pouquinho sobre o banco de DNA no comecinho do programa, na reportagem e também no primeiro bloco. Eu queria aprofundar aqui essa discussão. Primeiro, o que é esse banco de DNA e como é que ele é usado, Marcos? Bom, o banco de dados a gente pode entender como um sistema que é alimentado com perfis genéticos, que são oriundos de vestígios encontrados em cenas de crime, que são oriundos de suspeitos mediante consentimento e que pela legislação vigente também é determinada essa coleta de pessoas que cumprem pena por determinados crimes hediondos, que atentem contra a vida, enfim. E, então, esses perfis genéticos, eles vão formar um banco, os estados têm também os seus bancos, e isso tudo faz parte de uma rede integrada em que você utiliza isso para avaliar os perfis genéticos e compará-los com vestígios, por exemplo, que são encontrados em cenas de crime. Violência sexual, eu sei que é um caso, né, um crime que o banco costuma ser usado. Como é que funciona? Sim, seria um exemplo bastante comum do emprego do banco. Então, quando você identifica principalmente para questões de estupro, que são crimes que não têm flagrante ou têm um flagrante muito difícil, né? E existe uma série de outras questões que dificultam, às vezes, a resolução ou a solução desse crime. Então, você consegue identificar o DNA do agressor na vítima, nas vestes, na pele, enfim, até uma das recomendações é que a vítima, na medida do possível, não tome banho, né, que na medida do possível deixe as roupas com a perícia, porque você consegue identificar material genético, pode ser sêmen, por exemplo, mais comum, e mediante a análise desse material genético, um confronto com aqueles perfis que já se encontram no banco, você pode identificar uma correlação com alguém que já tinha o perfil nesse banco e com isso você ter fundamentos para indicar, né, e auxiliar o judiciário alguma autoria, enfim, de quem cometeu aquele estupro, né? Agora, existe uma grande polêmica em torno do banco, não é isso, Kleber? Você concorda com ele? A ideia do banco é uma ideia boa. Quer dizer, eu colho o material genético de alguém, armazeno esse material genético e deixo lá. Daqui 10 anos, eu encontro
o material genético na cena do crime e eu faço uma comparação com o material que eu tenho no banco de material genético. Então, eu posso, por uma simples comparação laboratorial, chegar à conclusão, pelo menos, de que aquela pessoa cujo material está no banco esteve no local do crime. Se ele é o autor do crime, é algo para ser discutido. Agora, qual é o problema disso? Nós temos um sistema constitucional que proíbe que o Estado leve alguém a fazer prova contra si mesmo. Quer dizer, essa é uma proteção constitucional. No momento em que eu colho material genético de alguém para depois usar esse material genético contra esta pessoa investigada de um crime, me parece que nós estamos burlando, vamos dizer assim, por um atalho a proteção constitucional. Então, esse tema é um tema complexo, que está sendo examinado pelo Supremo Tribunal Federal, mas eu vejo com alguma dificuldade essa possibilidade. Embora, repita, a ideia do ponto de vista pragmático é boa. Quer dizer, eu consigo criar um mecanismo de controle sobre a prática de infração criminal, para combater a violência, isso é interessante. Mas nós não podemos perder de vista que a legalidade é um limite que protege o cidadão contra os abusos do Estado. Então, se o sistema não é bom, vamos mudar a Constituição. Mas eu não posso conviver com uma Constituição que garante isso e, ao mesmo tempo, eu burlar essa Constituição. Agora, o fato é que o banco está sendo usado. Está sendo usado. Está sendo usado. Agora, eu queria falar também sobre outros mecanismos que envolvem principalmente tecnologia. Marcos, o que a gente tem aqui que é, assim, de mais avançado em termos de perícia, falando também de crimes praticados pela internet? O que é usado hoje para chegar, para solucionar um caso? Tá, especificamente com relação aos crimes de internet, crimes de informática, né, uma das grandes dificuldades que se tinha era justamente o volume de dados para se analisar. Então, você tem operações como, por exemplo, a própria Operação Lava Jato, que no início, quando ela se iniciou, você tinha um volume de dados que hoje é aquele volume que você tinha em grandes máquinas, em grandes equipamentos, em grandes computadores, hoje você consegue ter em um celular. Então, isso trouxe uma dimensão quase que inimaginária em termos de volume de dados. Então, uma das grandes dificuldades que se tinha era como analisar todos esses dados e num tempo adequado, né, ante ao volume de informações e de equipamentos, por exemplo, que se tinha à disposição para se fazer análise. Então, uma das ferramentas que a perícia desenvolveu, e acho que essa é uma das características da perícia criminal, na sua atuação também de políticas de segurança pública, enfim, foi o desenvolvimento de softwares. Então, hoje, os peritos criminais federais conseguiram desenvolver softwares que não existem no mercado, que são usados institucionalmente e que, obviamente, podem ser compartilhados também com outras forças de segurança pública, em que você consegue, num tempo bastante curto, rastrear informações que são interessantes para um determinado processo, como, por exemplo, a parte de pornografia infantil, palavras, dados, imagens. Então, você consegue fazer um rastreamento dessas informações. Nós temos 2 sistemas hoje, o LED e o IPED, que conseguem, então, num tempo bastante curto, direcionar as varreduras que você faz em sistemas computacionais para áreas e para pontos de interesse do exame pericial, otimizando o exame, né, acelerando e dando até mais confiabilidade, né, aumentando a confiabilidade dos resultados. O Marcos falava sobre tempo aqui, Kleber. Diminuir os tempos, acelerar, isso é fundamental. A verdade é filha do tempo, né? Então, quanto menos tempo você levar para fazer uma apuração criminal, maior chance você tem de encontrar a verdade. Esse tema da tecnologia é fundamental. Nós caminhamos a passos largos na direção do mundo cada vez mais tecnológico, né? Tudo hoje é tecnológico. E, por incrível que pareça, as pessoas têm uma falsa impressão de que a internet permite o anonimato. Isso é uma bobagem. Eu penso... Não é terra sem lei, né? Eu tenho visto isso na prática, na advocacia. Os crimes praticados pela internet são muito mais, vamos dizer assim, passíveis de rastreamento do que muitas vezes os crimes praticados no mundo real, no mundo não tecnológico. Então, a internet deixa rastro de tudo. Uma operação bancária, o acesso
É bem verdade que cada vez que você acessa a rede mundial de computadores, você recebe um protocolo que muda. É o chamado IP do computador, é o protocolo da internet. Mas é possível rastrear esse IP, é possível identificar qual foi a máquina, como foi o acesso, quando. Então, as pessoas têm que ter muita cautela quando se arriscam no mundo do crime virtual, cibernético, porque normalmente ela será encontrada. Agora, principalmente nesses casos, né, que a gente fala aí de crimes virtuais pela internet, a perícia nesses casos é chave, né? A gente vem falando aqui ao longo do programa que a perícia tem um papel fundamental, mas nesse caso, talvez, seja mais importante que os demais? Marcos, como é que você avalia isso? A perícia ela vai ser relevante em todas as atuações em que se há necessidade, em que há um vestígio, né? Agora, no caso dessas áreas de informática, ela tem uma particularidade de acelerar um exame que não fosse ferramentas e não fosse a expertise dos profissionais da área de informática para generalizar dessa maneira, seria praticamente inviável de se fazer, principalmente, pegando o gancho aqui do professor, justamente com relação à questão de arquivos apagados, né? Porque se passa essa impressão de que eu vou lá, cometo algum ilícito e deleto e resolvi o problema, formato um determinado HD e resolvi o problema, mas na verdade você tem hoje tecnologias e ferramentas para desvendar criptografias, identificar arquivos apagados. Então, como hoje o mundo é muito tecnológico e nós temos um volume de dados armazenados em equipamentos de computação, obviamente, então, que esse tipo de ferramenta ele torna viável exames que, se não fossem a expertise do perito criminal federal, nesse caso, com essas tecnologias que nós mesmos desenvolvemos, que a própria perícia criminal desenvolveu, porque é uma tecnologia particular a esses casos, praticamente você não teria como responder no tempo adequado e com a qualidade necessária. E isso você poderia gerar um fenômeno de impunidade, né? A pessoa faria um crime, apagaria e jamais seria identificado, né? Você acha que por se esconder atrás de um computador, de um tablet, de um smartphone, a pessoa não se preocupa tanto, Kleber? É isso que você falava? Claro, Cleo. O anonimato é uma zona de conforto, né? O sujeito, no anonimato, faz coisas que muito provavelmente não faria fora do anonimato. E por que faz? Porque acha que não vai ser alcançado pelo sistema de justiça. Ele acha que, estando ali no anonimato, ele não será alcançado. Eu já trabalhei em casos criminais em que a pessoa praticou crime pela internet, na certeza, apaga o e-mail, formata o computador e acha que não vai ser alcançado. E não sabe ela que a tecnologia hoje já encontra ferramentas suficientes para desvendar isso. O problema nosso é que você tem o sistema de segurança se desenvolvendo, mas você também tem o sistema de burla desse sistema sendo desenvolvido. Quer dizer, se o Estado, o sistema de segurança, desenvolve um software para alcançar algo que foi apagado, exatamente agora deve ter alguém em algum lugar do mundo desenvolvendo um mecanismo para impedir que isso aconteça. Então, essa é a luta do bem e do mal que nós conhecemos bem. Quer dizer, de um lado o Estado se organizando, se fortalecendo para combater a violência, e do outro lado o crime se desenvolvendo para vencer o obstáculo do sistema de justiça. Até sobre isso, eu imagino que tem uma troca de informações. Isso existe mesmo na prática, Marcos, com as perícias de outros países, de outros estados? Eu sei que teve um fórum internacional aqui no Brasil esse ano. Essa troca existe, essa troca de informação? Sim, como nós trabalhamos com ciência e até em função do crime também se desenvolver constantemente, então nós lidamos com fatos que o tempo inteiro estão se modificando, se aprimorando, tanto a ciência quanto as práticas delitivas, né? Então, é fundamental, dentro da área pericial, que você tenha a frequência nesse aprimoramento. Então, é muito comum os fóruns de discussão, como foi o Interforensics, que nós fizemos aqui em Brasília, mas principalmente também o intercâmbio com outras áreas de ciências forenses, né? Seja em nível de Brasil ou mesmo fora do Brasil. Então, a perícia criminal hoje, especificamente da Polícia Federal, da Perícia Criminal Federal, hoje ela é uma perícia de altíssimo nível, de ponta, tanto em recursos materiais quanto em recursos humanos. Agora, isso não
permite, não pode permitir que a gente se estacione no nível de conhecimento que está. A gente tem que sempre estar se evoluindo, a evolução ela é constante, o intercâmbio deve ser constante, e isso a gente procura fazer e procura ter no nosso dia a dia, né? O relacionamento com outras instituições, com outras áreas forenses, inclusive com as próprias universidades também, porque é importante para manter esse aprimoramento sempre no mais alto nível. Marcos, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Fórum. Ok, eu que agradeço. Kleber, muito obrigado mais uma vez. Sempre à disposição. Eu agradeço também a você que assistiu ao Fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br e para falar com a gente, o e-mail é forum@stf.jus.br. Um abraço e até o próximo programa.